capítulo 8, verso 49. Todos encontraram? Diz assim: e estando ele ainda falando, chegou um dos seus príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando na casa, ninguém a deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Vamos estar repetindo o verso 50? Todo mundo junto? Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Fala para alguém que está do seu lado: não temas, mas somente crê, porque a tua casa será salva. Terá salvação na tua casa, tem salvação na tua família, vai ter salvação na tua parentela. Pode até estar dizendo que não, que já morreu, que não tem mais jeito, mas a última palavra quem dá é o Senhor Jesus. Amém? Pode ser assim, tá? Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. E quando Ele entra na casa de alguém, Ele entra com um objetivo, com um propósito. Todas as vezes que Jesus Ele entra na minha e na sua casa, Ele faz duas coisas. A primeira coisa que Ele faz, Ele entra e observa o ambiente, porque Ele precisa analisar, saber como o ambiente está. A segunda coisa que Ele faz, Ele leva aquilo que está faltando, aquilo que está necessitando para aquela casa. No Novo Testamento, Jesus entra pelo menos em 12 casas. Em cada casa que Jesus entra, Ele leva algo que estava faltando naquela casa, algo que estava precisando para aquela família. Se você for ver o Evangelho de João, capítulo 2, estava acontecendo um casamento. Jesus, Ele é convidado para o casamento. Está ali todo mundo se alegrando, festejando, mas de repente acaba o vinho. Jesus está presente no casamento. O que é que Jesus faz? Ele devolve a alegria para aquele casamento. Por quê? Naquela época, quando acabava o vinho, acabava-se a alegria, porque se a festa acabasse antes dos 7 dias e tivesse ali falta de vinho, era uma vergonha para os noivos, para aqueles que estavam ali. Então o casamento já ia começar com uma frustração, já ia começar com algo faltando, mas Jesus, Ele estava presente no casamento. E aonde Jesus está presente, irmão, pode até faltar, mas o Senhor, Ele vai restituir. Você pode até dizer: irmã, eu não estou vendo nada acontecer, mas creia que a alegria, Deus, Ele vai devolver para a tua vida. Ele está ali no casamento e Ele restitui a alegria daquele casamento. E se você for ver em Lucas, capítulo 4, verso 38, vem falando que Jesus, quando Ele entra na casa da sogra de Pedro, a sogra de Pedro estava o quê? Ela estava enferma. Então Ele entra fazendo o quê? Levando a cura, porque aquela casa ali estava precisando de cura. Então Jesus, Ele vai lá e estende a mão e imediatamente a sogra de Pedro, ela se levanta, se dispõe a estar servindo a Jesus. Então cada casa que Jesus entra, algo diferente tem que acontecer, e assim não é na minha e na sua vida também. Aqui nessa casa, na casa de Jairo, Jesus, Ele entra o quê? Devolvendo a vida, porque a vida tinha se acabado, a esperança dessa família já havia se perdido. E olha só que coisa maravilhosa, a Bíblia vem dizendo que Jairo, ele era um príncipe da sinagoga, um dos fariseus, mas na hora que o vento bate na porta dele, ele sabe a quem recorrer. Às vezes você está dizendo: irmã, eu tenho aquele parente, eu tenho aquele familiar que não me liga, não me procura, mas pode ter certeza que quando o vento soprar na casa dele, ele vai dizer: tem alguém que serve ao Deus vivo, eu vou lá, porque eu sei que ele vai clamar ao meu favor. Já ele vai para onde? Ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai procurar aquele que pode resolver o problema dele. Muitas das vezes a gente perde muito tempo querendo que as pessoas resolvam aquilo que só Deus, Ele pode resolver.
Jairo, ele vai no ponto certo. Ele vai procurar justamente quem pode resolver o problema dele. Ele vai ao encontro de Jesus e ele fala: mestre, vai na minha casa. Se você for ver na Bíblia, a filha de Jairo ainda não estava morta. Ela estava viva. Ela estava enferma, mas ela ainda estava viva. Ela ainda tinha vida, ela ainda respirava. E muitas das vezes, na sua vida, a gente deixa chegar a situação, chegar num ponto crítico para a gente clamar a Jesus. Mas Jairo não, ele vai enquanto ela está viva. Ela estava enferma, ela estava doente, mas ele fala: não, porque a Bíblia vem dizendo que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, irmão, pode estar nas drogas, pode estar na prostituição, mas não para de clamar, porque Deus, ele ainda não deu a última palavra. Jairo, ele vai lá e fala: Senhor, vai lá na minha casa. Jesus fala: eu vou. E no meio do caminho, algo inesperado acontece. Se você for prestar atenção aqui, eu entendo que quando Jesus ele para socorrer a mulher do fluxo de sangue, eu entendo que é o silêncio de Deus na minha e na sua vida. Porque muitas das vezes a gente fala: Senhor, eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou chorando. E aí a irmã do lado chega e conta a bênção. Irmã, eu ganhei minha bênção e fala: Senhor, eu. Sabe por quê? Porque nós estamos naquele período do silêncio de Deus. Que a gente acha que Deus esqueceu das promessas que Ele fez na nossa vida. Que a gente acha que Deus ele não vai mais fazer o milagre, que Ele não vai mais fazer caminho no meio do mar. Mas não, é só um período do tratamento de Deus na nossa vida. Porque, irmão, se Jesus ele chega de imediato até a casa de Jairo, se Ele não para no meio do caminho por causa daquela mulher do fluxo de sangue, Jairo ele não ia ver o milagre, porque ia chegar lá, a filha dele ia estar viva. E Jesus ele não quer só fazer o milagre, Jesus ele quer salvação. Porque muitos vêm para a igreja e querem pegar só o milagre, só quer receber a bênção e depois vai embora. Mas não, Jesus ele também quer salvar. Ele não quer entrar e fazer somente uma visita, um período. Ele quer fazer morada na tua casa, Ele quer fazer morada na tua vida. Ele quer entrar e dizer: eu sou o dono, não tem outro além de mim. Mas muitos só querem a bênção. E aí Deus permite o tempo do silêncio. Deuteronômio capítulo 8 vem dizendo o quê? Te levei para o deserto, provei o teu coração para ver o que estava no teu coração. Te deixei passar fome, te deixei passar provação, te deixei passar frio. Muitas das vezes, irmãos, a gente não entende por que a gente passa por tanta situação. É Deus provando a tua fé. É para saber aonde está o teu coração. O teu coração está em Deus ou está na bênção que você quer de Deus? Porque muitas das vezes o nosso coração, irmão, quando está tudo bem, está tudo maravilhoso, a gente louva, a gente adora, a gente profetiza, a gente vem para a igreja, glorifica o nome do Senhor. Mas quando se levanta uma dificuldade, a gente some, a gente não quer mais orar, a gente não tem mais força para profetizar, a gente não quer mais clamar ao Senhor. Aí o Senhor está dizendo: eu provo o que está no teu coração, eu sondo os pensamentos e eu esquadrinho o teu coração. Sabe por quê? Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas está com o coração preso àquilo que Deus tem para dar, e não está com o coração em Deus. E Deus não quer que você se apegue a nada, nada não ser a presença dEle. E é por isso que existe o tempo do processo, o tempo do silêncio. Jairo ali por um minuto, ele está achando que a bênção vai chegar na casa dele, mas o Senhor ele para poder socorrer a mulher do fluxo de sangue. E enquanto ele está socorrendo a mulher do fluxo de sangue, né, que ela vai lá, ela toca na orla das vestes dele, e ele fala: alguém me tocou, saiu virtude, e ela se manifesta. Jairo está lá na espera. E sabe qual é o problema de hoje, irmãos? Que muitos não querem esperar. Muitos querem ir para o Salmo 70. Senhor, apressa-te para me socorrer. Enquanto o Senhor está dizendo: vai para o 40. Esperei com paciência no Senhor. Irmão, esperar já é difícil. Com paciência, então, misericórdia. Porque olha só, Salmo 40 diz que esperei com paciência no Senhor. E na hora da prova, quem é que quer esperar, irmão? Na hora da prova, quem é que quer sentar e ficar lá no refrigério, ficar lá no refúgio? Você começa a clamar, você começa a gritar, faz igual o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está, ó, em silêncio. Sabe
Ele quer trabalhar na nossa casa espiritual. Deus, Ele não vai dar nada para mim e para você que a gente não tem a estrutura para suportar. Sabe por que a gente vê muita gente saindo dentro da igreja, da presença de Deus? Porque ela recebe a bênção no tempo errado e ela não tem a estrutura para permanecer de pé. Efésios 6, 10 vem dizendo que no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, se reveste de toda a armadura e depois de tudo isso fazer o quê? Fica firme. O segredo do sucesso é você permanecer firme. Irmã, mas eu estou na prova. Permaneça firme com o Senhor. Irmã, mas o meu filho ainda não serve a Deus. Permaneça firme no Senhor. Irmã, mas o meu casamento, o inimigo entrou, está sendo destruído. Permaneça firme no Senhor. Esse é o segredo da vitória. Mas a gente não quer esperar, irmão. A gente quer passar, Deus faz a promessa e a gente acha que a promessa já vai vir no dia seguinte. Não é assim. Existe um trabalhar de Deus. Enquanto Jesus está lá palestrando lá com a mulher do fluxo de sangue, Jairo está lá na fila da espera. Jairo está lá esperando. Eu acredito que Jairo, quantas vezes Jairo falou: Senhor, vamos, vai chegar atrasado. Senhor, minha filha está lá, Senhor, está quase morrendo. Mais um minuto que o Senhor chegar atrasado, minha filha não vai ter vida, não vai ter salvação. E quantas vezes a gente pensa que Jesus ele vai chegar atrasado na minha e na sua vida? Quantas vezes a gente pensa: Senhor, passou 20 anos e a promessa não se cumpriu? Mas a palavra do Senhor diz que o quê? Um dia para Ele é 1000 anos. 1000 anos para Ele é um dia. A gente acha que já passou 20 anos, para Deus não passou nem 24 horas. O trabalhar de Deus é diferente. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. A gente trabalha com o que a gente vê. Deus não trabalha com o que Ele vê. Se você for ver em 1 Samuel, o que é que Deus ele fala para Samuel? Samuel, eu não vejo como vê o homem. Você está olhando por fora, você está olhando a aparência. Eu estou vendo o que está no coração. E se o teu coração não estiver preparado para receber a bênção, irmão, não adianta. Porque não vai acontecer. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Tem que acontecer no tempo dele, porque ele não vai dividir a glória dele com ninguém. A glória tem que ser somente dele. Quando acontecer a salvação, a libertação, vai glorificar somente o nome dele, vai exaltar somente o nome dele. Jairo está lá, na fila da espera. E quantas vezes você fala: irmã, eu entrei hoje aqui dizendo: Senhor, eu não quero mais esperar, eu vou sair dessa fila. Mas a gente não entende, irmão, que quando a gente sai da fila, o processo ele não diminui, não, o processo só aumenta. Porque depois, para você entrar na fila de novo, você não vai voltar para o mesmo lugar que você estava, não. Você vai voltar lá para o final do fila. E aí você passa tudo de novo, passa o percurso todo de novo, os processos todos de novo. Por que tem gente que tem 20, 30, 40 anos dentro da igreja e não sai da prova? Porque ela não quer passar pelo silêncio de Deus. Ela não quer passar pelo processo de Deus, ela não quer ser moldada. Porque, irmãos, é muito fácil a gente dizer: Senhor, mexe na minha estrutura. E Deus está lá de cima, né? Para mexer mesmo, tá? Está louvando. A gente fala: Senhor, mexe na minha estrutura, entra na minha casa. Senhor, você está dizendo para entrar mesmo? É para mexer mesmo? Então tá, vou mexer. Quando ele começa a mexer: Senhor, não era bem assim. Não pensei que fosse desse jeito. Não, Senhor, peraí, deixa eu botar a mão. Aí Deus fala: não bota a mão, porque você falou que era para mexer na estrutura. E para ter salvação, às vezes é necessário mexer na estrutura. Porque se não mexer na estrutura, não tem libertação, não tem salvação. Se você for ver cada casa que Jesus entra, ele entra com algo que está faltando. Tem casa que está faltando salvação, tem casa que está faltando perdão, tem casa que está faltando o quê? Libertação, tem casa que está faltando cura. Aí ele vai entrar naquilo que você está necessitando, mas ele vai mexer na tua estrutura. Você quer que Deus trabalhe? Deus vai trabalhar, mas é do jeito dele. Você quer que Deus salve? Deus vai salvar, mas vai ser do jeito dele. É do molde dele, não é conforme a gente quer. Sabe por quê, irmão? A gente quer que Deus trabalhe, mas a gente tem uma forma equivocada de amor. Porque a gente quer que Deus trabalhe assim: Senhor,
Oh, tadinho, Senhor, errou, tem misericórdia, Senhor, dá mais uma chance. Aí a Bíblia fala o quê? Que Deus, Ele corrige a todos que Ele ama. Ele ama. A gente ama os nossos filhos, mas se fizer alguma coisa errada, a gente corrige. Deus é a mesma coisa. Se a gente erra, se faz alguma coisa, Ele vai corrigir. Ele vai tratar. E a gente fala, não, Senhor, peraí, não foi desse jeito que eu imaginei. Eu acredito que na mente de Jairo, ele não esperava que a filha dele fosse morrer. Ele não esperava que ia chegar a notícia, que alguém ia dizer, olha, tua filha morreu, acabou. Porque na mente dele, ele achava que Jesus ia chegar no momento certo. Mas Jesus tem a forma dele de trabalhar. Jairo achou que Jesus ia chegar e ia dizer, vamos lá, vamos de uma vez. Não, eu não vou parar para ninguém. Que agora o assunto da vez é Jairo. Vai ser a família de Jairo que eu vou entrar, que eu vou fazer o milagre acontecer. Mas não. É do jeito dele, é do tempo dele. E o tempo da espera, irmão, dói. A gente chora, a gente passa processo. Quando acontecem as coisas, a gente fala, Senhor, até quando? Mas aí o Senhor está sempre dizendo, não temas. Você repare que quando alguém chega para Jairo e diz, olha, não incomode mais o mestre, Jesus de imediato ele vem e rebate, Jairo, não temas, crê somente, porque a luta vai se levantar, a tempestade vai se abater na sua porta, mas é para você continuar crendo no Senhor. Não creia, não temas, não duvide da promessa do Senhor, porque muitas das vezes, quando o mar se levanta, a gente faz igual os discípulos, Senhor, o Senhor não está vendo? Jesus está lá no barco, está dormindo, mas o Senhor não está vendo? Ele está. Ele não perdeu o controle, ele não perde o controle de nada na minha e na sua vida. Ele vai chegar no tempo certo. E o interessante é que Jairo ele continua seguindo a Jesus. E muitas das vezes a gente não quer continuar seguindo a Jesus. Quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente não quer continuar seguindo a Jesus. Quando a gente recebe um laudo de um médico negativo, a gente fala, estou na igreja, vou continuar seguindo a Jesus para quê? É assim? Se Jesus fala, não vou abrir a porta, então eu vou mais na igreja para quê? Se Jesus fala, não vou dar aquele casamento que você queria, vou mais na igreja para quê? Aí Jesus está dizendo o quê? É para você continuar. Não temas, creia somente. Por acaso as promessas de Deus só valem quando está tudo bem na sua vida? Quando vem a luta, quando vem a tempestade, as promessas de Deus elas são invalidadas? Livro de Josué, capítulo 21, verso 24, vem dizendo que de todas as promessas que Deus ele prometeu, nenhuma se perdeu, todas se cumpriram. Todas as promessas que Deus fez na tua vida, na tua casa, na tua família, vai se cumprir, irmão. Creia, espera, somente tenha fé, tenha bom ânimo. Deus ele vai tratar. Jesus ele chega na casa de Jairo, está todo mundo chorando. E olha só que coisa maravilhosa. Aqui, quando Jesus chega, diz que tem uma multidão na casa de Jairo. E muitas das vezes a gente agrega muita gente que não é para estar na nossa casa espiritual, na nossa casa familiar, na nossa casa secular. A gente vai agregando, né? A gente tem mania de ir agregando, vai juntando, vai trazendo. E a casa estava cheia, a multidão estava ali, estava todo mundo ali pranteando, chorando. E quando Jesus chega e fala, não chore, que a menina não morreu, está viva, todo mundo começa a rir, todo mundo começa a zombar. Às vezes estão falando para você, e teu filho tanto tempo. Aí você está dizendo, mas eu creio que eu vou ver o meu filho na presença do Senhor. Aí tem alguém dentro da casa que está rindo, está zombando, está dizendo, e vai nada. Eu creio que meu marido, minha esposa vai estar servindo na presença do Senhor. E vai nada, tanto tempo que tu está orando, tu está na igreja. Tem alguém zombando, mas vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. Jesus, a primeira coisa que ele faz o que? Ele faz uma faxina espiritual. Ele fala, sai todo mundo, sabe por quê? Se não tiver na mesma visão que você, não tem que estar contigo. Se não estiver no mesmo propósito que você, não vai caber na tua vida. Só pode estar com você se tiver o mesmo propósito, se tiver na mesma ligação, porque o próprio Senhor Jesus disse o quê? Não pode andar dois juntos se não tiver no mesmo acordo. Então, para andar contigo, tem que estar no mesmo propósito, tem que estar na mesma ligação. Não, olha, vamos para a oração, vamos jejuar hoje, Já viu aquela pessoa
tempo, mas chama para ir no shopping. Chama para ir fazer um passeio, para ir numa pizzaria rapidinho. Você nem respira direito, a pessoa já está na tua porta, já está te mandando mensagem. Mas chama para ir para oração. Chama para fazer uma campanha de jejum e oração. A pessoa fala, não dá, eu não posso, eu não tenho tempo. É sempre assim. Então ela não cabe na tua vida. Porque tem que caber na tua vida quem tiver o mesmo propósito de crescimento espiritual que você. Porque se você não estiver no mesmo propósito que a pessoa e a pessoa não estiver no mesmo propósito que você, não tem como avançar, não tem como crescer. Um fica tentando puxar para cima e o outro puxando para baixo. Os dois não entram em acordo. Então precisa o quê? Precisa se tirar. E às vezes a gente reclama, a gente fica questionando o Senhor, porque fulano se afastou, porque o Senhor tirou, porque Deus sabe que não vai caber no teu propósito. Deus sabe que está zombando da promessa que Ele te fez. Aí Ele está dizendo, tem que sair, tem que limpar a casa para o milagre poder acontecer. A casa não pode estar de qualquer jeito, tem que estar limpa. A minha casa, a sua casa tem que estar limpa para o milagre poder acontecer. O coração tem que se quebrantar verdadeiramente, sabe por quê? Para quando a salvação, a conversão realmente entrar, amanhã depois você não vê a pessoa lá fora no mundo, não. Passasse 20, 30 anos, a pessoa está firme com Jesus, por quê? A verdadeira salvação entrou, a conversão entrou. Então precisa fazer a limpeza. Jesus fala, sai todo mundo. Ele só manda ficar quem está na mesma visão. Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai da menina que era que estava crendo no milagre. Então só vai ficar na tua vida quem estiver na mesma visão que você. Que vai ver o teu milagre, vai cantar junto com você, vai se alegrar com você, vai chorar nas noites de choro, mas também vai cantar o hino da vitória com você, irmão. Porque nem todo mundo fica feliz com a nossa vitória, não. Às vezes você chega aqui e você canta a benção e a pessoa fala, meu Deus, por que não eu? Porque não chegou o tempo, irmão. Tudo acontece no tempo de Deus. É assim? Eclesiastes 3, a gente lê muito Eclesiastes 3. A gente vive dizendo tudo é no tempo de Deus. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para cantar. Não é assim? Mas na hora de viver o tempo de Deus, a gente fala, Senhor, a irmã já recebeu, o irmão do lado, o irmão da direita, meu vizinho já recebeu e eu ainda nada. É porque não chegou o tempo. Não chegou o tempo de Deus na sua vida. Continua crendo. Creia somente. Isaías 49, verso 15 vem dizendo, por acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho que mama? É meio complicado, é difícil de esquecer. Mas mesmo se ela esquecer, o Senhor vem dizendo, todavia, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. O Senhor, Ele não se esquece das promessas que Ele te prometeu, porque Ele vem dizendo no verso 16, o que? O teu nome está gravado na palma da minha mão. Olha só, toda vez que meus olhos falam, está lá o seu nome lá escrito, eu falo, eu não posso esquecer, porque eu tenho promessa na vida dela. Teu nome está gravado na palma da mão de Deus, irmão. Então no momento certo, Deus Ele vai entrar com providência, Deus Ele vai curar, Deus Ele vai salvar, Deus vai entrar com a restituição. Somente o Senhor está dizendo, não temas, continua crendo, continua tendo fé. E muitas das vezes a gente vê pessoas dentro da igreja, irmão, mas pessoas que já perderam a fé, pessoas que já não creem mais que Deus Ele vai fazer um milagre, pessoas que já não creem mais que Deus vai entrar com a libertação, com a salvação. Você não crê mais que Deus vai tirar um cracudo, uma prostituta de lá da situação, vai trazer, vai lavar, vai transformar. Você não crê mais. Tem gente que está dentro da igreja para falar, será? Aí vê Deus usando os vasos, profetizando, dizendo que vai acontecer. Ah, mas como? Ah, mas como é que Deus vai fazer? A gente perde muito tempo assim, né? Questionando a Deus. Deus, como é que o Senhor vai fazer, Deus? O Senhor vai mandar quem? Será que o Senhor vai mandar a pastora, o pastor, missionária? Irmãos, em vez de perder tempo questionando, Deus vai adorar, vai buscar a face do Senhor, vai glorificar, busca mesmo a presença de Deus. Porque se você for ver, quando Moisés ele para diante do Mar Vermelho, ele começa a clamar. Às vezes a gente quer clamar no momento que é para agir, e às vezes a gente quer agir no momento que é para estar clamando. A gente faz tudo ao contrário. Moisés ele para diante do Mar Vermelho e ele vai clamar. Aí Deus olha lá de cima e fala, Moisés, por que está clamando?
Está clamando a mim porque é tempo de marchar, é tempo de seguir. Mas Senhor, o mar vermelho está aqui. Aí Deus olha e fala, que mar? Porque a gente vê o problema, mas Deus ele só vê a solução. Deus ele não enxerga o problema. A gente que foca muito no problema, a gente fica olhando o obstáculo. Por que o povo de Israel estava com medo de Golias? Porque eles estavam olhando o tamanho do problema. Aí quando chega Davi, está olhando o tamanho de Deus, não está olhando o tamanho do problema. Aí Davi fala, quem é esse incircunciso? Não tem pacto, não tem aliança, vem para cá botar medo no povo de Israel? Não, aqui tem um Deus que serve, tem um Deus vivo, tem um povo que serve um Deus vivo, então Deus vai dar a vitória. Ele fala o quê? Eu vou lutar contra o gigante? Eu vou lá e ele vai, ele vence, sabe por quê? Ele não está focado no problema. Quando você foca no problema, você perde a fé. Quando você foca no problema, você desanima. Então foca em Deus. Foca na palavra do Senhor. Josué, quando Moisés ele morre, ele está lá desanimado. Senhor, quem é que vai conduzir esse povo agora? O que vai acontecer? O que vai ser? O que vai fazer? Aí Deus fala o que? Josué, levanta. Tem bom ânimo. Que o negócio agora é contigo. Sabe o que? A gente quer a bênção, mas a gente não quer pelejar. A gente quer a vitória, mas a gente não quer guerrear, Senhor. Aí a gente fica, oi irmão, olha pelo meu filho, irmã. Aí tá lá, irmã. Jesus. Aí a gente fala, Senhor, ora pelo meu filho. Aí a irmã está lá de madrugada, orando pelo teu filho. E você está onde? De madrugada. É, irmão. Aí às vezes a irmã está pagando um preço que não é dela por você. E você está lá, irmão, no sonho da indolência. Então você quer a vitória? É você que vai ter que guerrear pela tua casa. É você que vai ter que batalhar. Deus vai enviar o suporte, Deus vai enviar o sustento, vai. Deus vai enviar o sirineu para te ajudar, vai. Mas é você que tem que entrar na guerra. E muitas das vezes a gente quer a vitória, mas não quer guerrear. A gente fala, Senhor, não, Senhor, essa causa aí, e eu vou pedir para a pastora, que a pastora tem missão, vou pedir para a missionária, que a missionária tem compromisso na oração, mas é você que vai ter que guerrear pela tua casa. Porque sabe o que acontece? Você não sabe onde estão as goteiras da minha casa, você não está as goteiras da casa da missionária. Quem sabe sou eu. É você que sabe o que Jesus precisa fazer na tua casa, eu não sei. Eu posso até orar, eu posso até te dar um suporte na oração, mas é você que vai contar para Deus, Senhor, o Senhor precisa entrar e fazer morada, fazer a transformação aqui, Senhor. Transforma, tira isso do lugar, move as águas, trabalha. É você que vai ter que fazer isso. E por que muitas vezes a gente perde batalha? Porque a gente não quer lutar. Já viu crente que não quer guerrear? Já viu crente que não quer lutar, não quer ir para a peleja? Crente que desiste fácil. Meu Deus, a geração de hoje, irmão. A geração de hoje está uma coisa séria. Desiste rápido. Passa uma semana orando, na semana seguinte, e aí, qual o propósito você está? Ih, eu já estou em outro propósito. Aquele propósito Deus não respondeu, já foi. É assim. Mas a Bíblia vem dizendo que Daniel, capítulo 10, ele passa 21 dias orando. 21 dias orando, jejuando, clamando. Só no último dia é que o anjo aparece para Daniel. E olha só, no último dia, aí o que o anjo fala? Desde o primeiro dia, a tua oração foi ouvida. Desde o primeiro dia. Aí eu te pergunto, se o anjo desce no primeiro dia e fala para Daniel que a oração dele foi ouvida naquele dia, ele ia continuar orando? Ele ia continuar no propósito? Não. Porque a gente é assim, irmão. A gente recebe a bênção, a gente relaxa. A gente se acomoda, a gente não quer mais orar. A gente às vezes não vem na igreja nem para agradecer a Deus. Desiste fácil. Mas o inimigo, ele está lá, sempre tentando, sempre batalhando, sempre investindo contra a sua vida, contra a minha vida. E a gente tem que estar o quê? Tem que estar vigilante. A gente tem que estar o quê? Sempre ali, estar atentos. Porque senão a gente cai. Então a gente tem que guerrear todo dia. Não é só no dia de culto. Tem gente que só quer guerrear no dia do culto. Aí no dia do culto vem, roda, profetiza e canta corinho de fogo. Mas aí passa o resto da semana e não guerreia no jejum, não guerreia na oração.
Irmão, eu estou há 15 anos orando pela salvação da minha mãe. 15 anos orando. Senhor salva, Senhor liberta, Senhor transforma. Deus veio fazer obra na vida dela agora 2 anos atrás. 15 anos orando, pedindo, Senhor. Mas era luta, irmão. Era luta porque minha mãe é uma pessoa que era muito independente financeiramente, muito bem de vida financeiramente. E ela falava que o Deus dela era o dinheiro, era o braço dela, era a força dela. E para você entrar, pregar o evangelho, irmão, o inimigo veio logo. Quem era você? Agora está no nome de santo. Agora virou doida, está na igreja. Mas eu não desistia. Tinha dia que eu ia e via o inimigo usando ela. E eu chegava em casa, derramava as lágrimas e clamava: Senhor, trata. Senhor, trabalha. Aí há 2 anos atrás, Deus permitiu ela sofrer um acidente. Ela sofreu um acidente, quebrou a perna, fraturou a perna em 3 lugares. Fraturou a perna, deu fratura exposta. E ela tinha diabetes tipo 2. Então, quem entende aqui de medicina sabe que se você fraturar, ou tem que amputar, ou então não cicatriza de jeito nenhum. Aí ela foi para o hospital, ela mora no interior do Nordeste. E quando eu recebi a notícia, eu falei: Deus, eu vou lá. E Deus falou: não. Irmão, quando Deus fala que não é para você fazer, você querendo fazer o negócio, tu entra no estreito. Deus falou: tu não vai. E a família, os irmãos, porque eu sou a mais velha de 4 irmãos, e os irmãos vêm, você tem que vir, porque ela não vai suportar o psicológico dela e não sei o que, a gente paga a passagem. Eu falei: não. Deus falou que não. Ah, tinha que ser crente. Tinha que ser. Tá maluca? Ela vai morrer, não sei o que, coisa e tal. Eu falei: mas Deus falou que não é pra ir. Deus me deu dentro da palavra: não vai. Ai de tu se for, sou eu tratando. Eu falei: misericórdia. Aí a situação, irmã, a situação só piorava, porque o médico falou que ia amputar. Ela passou por 3 cirurgias, por 3 enxertos, a ferida não cicatrizava, né? A perna dela começou a microsar, a ficar preta, e o médico falou, o médico deu 1 semana. Falou: se em 1 semana a pele dela não voltar a ficar rosada, o sangue não voltar a circular, a gente vai amputar. E aí a pressão da família: vem, você tem que vir, tem que vir. Aí vai para eu pro monte, né? Porque crente não tem que orar. Não pode sair assim precipitadamente na hora da prova. Eu vou lá e desobedecer a Deus, porque você vai entrar no vento. Se Deus falou que não é para fazer, você entra no vento. Aí eu vou pro monte orar: Senhor, tô lá que nem Ana, né? Senhor, tem misericórdia, é minha mãe. Aí Deus usa um vaso e fala: ei, mulher, não falei que sou eu tratando? Não falei que vou salvar e que não vai morrer, não vai amputar, não vai precisar fazer nada? Sou eu trabalhando, somente confia. Eu falei: tá bom, Jesus, não mais nada. Aí o irmão ainda chegou e falou assim: ó, e para tu saber que é Deus, hoje você vai ter um sinal. Desci do monte, fui para casa, tranquilo. Falei com a minha mãe à tarde. Ela falou: minha filha, amanhã o médico já marcou a cirurgia, vai ter que amputar, não tem jeito. Eu falei: mãe, Deus, ele vai dar a última palavra, confia. Aí já está quebrantado o coração, né? Porque na hora da prova, né, todo mundo, né? Todo mundo é fortão, todo mundo é independente, mas na hora que passa o processo, faz igual Jale, vai logo para Jesus, né? Corre logo. Aí a minha filha manda uns louvores para mim. Oi? Ô minha filha, pede o povo da igreja para orar por mim. Oi? Eu não aceitava nem oração de domingo na almoço de família. Aí pede para Deus orar. Aí eu aproveitava e mandava pedir para os irmãos orarem. Ora pela salvação. Não importa se Deus vai curar, se Deus vai, né? Ora para Deus salvar, para permanecer firme. Irmão, no dia seguinte eu ligo para minha mãe, 7 horas da manhã ela está me ligando. Aí eu fui, deixei meu filho na escola, atendi ela, falei: fala, era minha filha, você não sabe o que aconteceu essa noite. Os médicos estão tudo dizendo que eu estou maluca, que eu estou doida, mas eu não estou doida, eu sei o que eu vi. Calma, mãe, o que aconteceu? Era minha filha, essa madrugada, eu estava aqui no hospital. Olha, eu vi um homem todo de branco na minha frente, eu não conseguia nem abrir os olhos. E esse homem de branco, minha filha, ele estava passando a mão na minha perna, como se fosse um ralador para cima e para baixo. Eu só sentia a perna queimar. E hoje pela manhã, quando eu acordei, a perna
ainda faz fisioterapia, mas a perna dela está cicatrizada, ela já voltou a andar normalmente, né? Está passando um tempo na cadeira de roda, o processo está bem gato, já voltou a andar. Aí sabe o que ela foi? Que ela falou: minha filha, a partir de hoje a minha vida é de Jesus. Eu falei: oh, glória, como Deus é maravilhoso. Ela aceitou Jesus, se batizou. Às vezes eu chego em casa da igreja, eu vou ligar para ela: e aí, mãe, como é que tá? Ah, minha filha, desculpa, eu não tinha entendido porque eu estava na igreja. Eu falei: olha só como é que Deus trata. Imagina se eu vou lá, se eu quero botar a mão na frente de Deus, Ele não salva, irmão. Sabe por quê? Deus, Ele sabe como quebrar o vaso. Deus, Ele sabe como trabalhar. Mas aí a gente quer botar a mão, quer fazer do nosso jeito, aí Deus não quer. Então tem que confiar, creia somente, confia, porque aquilo que Deus prometeu na minha, na tua vida, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Você somente se mantenha na posição. Josué, o que é que ele fala? Olha, eu não sei o que é que vocês vão servir, eu não sei o que é que vocês vão escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que ainda não esteja vendo, mas vai servir ao Senhor. Pode não estar presente fisicamente comigo aqui hoje, agora, mas vai servir ao Senhor. Somente creia, continua firme na posição, porque Deus, Ele vai fazer um milagre na tua casa. Deus, Ele entra, Ele faz um milagre na vida de Jairo. Ele fala que, olha, Talita, levanta. Ele está dizendo: não morreu. Às vezes você está dizendo: Senhor, aquele sonho, aquele projeto, não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito. Mas o Senhor está dizendo: não morreu, apenas está adormecido. Somente creia, continua crendo, porque no tempo de Deus Ele vai te exaltar. No tempo de Deus, irmãos, Ele vai fazer acontecer. Esses dias eu estava vendo um testemunho lindo da missionária, e eu falei: Senhor, não sei se eu teria tanta fé, porque ela estava esperando, irmã, quase 25 anos. O esposo dela largou ela, trocou ela por uma outra pessoa, e ela ficou esperando 25 anos ali firme no Senhor, no jejum, na oração, esperando, clamando ao Senhor. Há 4 anos atrás, o marido dela volta, e ele volta com câncer, pede perdão para ela. Irmãos, ela aceita ele, casa com ele de novo. Ele aceita Jesus, e 2 anos depois ele falece e deixa a aposentadoria para ela. Eu falei: meu Deus, 20 anos. Falei: Senhor, olha a paciência de Joia. E ela contando, sabe assim, um testemunho com a maior naturalidade. Eu falei: meu Deus, Senhor. Eu falei: Jesus, será que eu aguento, Senhor? Se fosse comigo, eu aguentaria 20 anos. E ela falou: irmã, eu sofri, passei por humilhação, passei no vento, as pessoas da igreja zombavam de mim. Para com isso, casa de novo, mulher. Ele está lá, vivendo, porque, irmão, a pessoa está dentro da igreja, mas às vezes ela não tem conselho de Deus para te dar, não. Então, irmão, vigia, porque às vezes a pessoa vem, né, ali com pele de cordeiro, mas ela te dá uma palavra que, em vez de ela fazer você permanecer de pé, ela te derruba. E a minha irmã, quantas pessoas de igreja falavam: casa de novo, ele está lá vivendo a vida dele, não tem mais jeito não. Mas ela ali, ó, no jejum, na oração, no joelho, irmão, quase 25 anos, não é 25 dias. Ela falou que um dia ela estava no culto lá na casa dela, ela botou um ponto de pregação na casa dela. E ela estava lá no culto na casa dela, e de repente a pastora dela pergunta: tem alguém que quer aceitar Jesus? Quem é que levanta a mão? Ele chega e fala: eu quero aceitar Jesus. Ele chega, pede perdão para ela, ela aceita, casa com ele de novo. Olha só que coisa maravilhosa. 2 anos depois dos preparos dela, Deus honrou a fé dessa mulher. E aí você acha que Deus não vai honrar a tua fé, que está chorando, está jejuando, está esperando no Senhor? Vai honrar, irmão. Então tenha fé. Somente espera. Pode não estar vendo agora, pode não estar acontecendo, as portas para você podem estar fechadas agora, mas continua crendo que o milagre ele vai acontecer na tua vida. A salvação vai chegar na tua casa, né? E eu agradeço a minha oportunidade, eu agradeço a minha vida, em nome do Senhor Jesus.